Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero nesse momento fazer uma reflexão com você. Se você ainda não assistiu o vídeo da história da Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus, que é a igreja que pela graça de Deus eu sou pastor, foi a igreja a qual Deus me usou para começar. Se você ainda não assistiu, eu estou deixando aí o link nos comentários fixos, para que você possa entender essa reflexão que a gente irá fazer. Eu já quero estar despertando em você a respeito de duas realidades. Existem duas maneiras de um ser humano viver nessa terra. Uma delas é viver independente de Deus, viver com suas próprias forças. E outra dela é o ser humano reconhecer que existe um poder, o poder de Deus, planejado pelo próprio Deus, que a partir de Jesus tornou esse poder acessível a todos os homens que crerem. Então, de um lado está esse poder, o poder criador do universo, e do outro está a sua própria força. Então, existem essas duas maneiras. Então, cada um de nós somos livres para escolher de qual lado nós queremos estar, em qual direções ou com qual poder nós queremos estar, digamos assim, seguir a nossa vida. Agora, eu quero fazer essa reflexão com você. Aqui estou eu, chegando em uma cidade estranha, onde a única pessoa que eu tinha naquela cidade que me conhecia era o meu sogro, que não podia me ajudar em nada. Então eu via com o propósito de começar um ministério, uma igreja, porque o Senhor Deus tinha me chamado e me dado direção. Eu já fui sabendo o que eu ia fazer. Então eu cheguei naquela cidade, eu não tinha dinheiro, eu não tinha influência, eu não tinha outra coisa a não ser a fé e a certeza que havia um poder designado para eu começar e ser bem sucedido. Como existe esse mesmo poder para todas as pessoas no mundo, independente qual seja a área que ela vai atuar. Inclusive, esse poder está liberado para você, independente qual seja a sua área de atuação. Então vamos lá. Lá vai eu, começo em um bairro, nos últimos bairros da cidade, das últimas ruas, quase nas últimas casas. Eu começo, ali foi assim que começou na casa do meu sogro, e eu começo da maneira natural, falando que Jesus é bom, falando que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Só que em todos os lugares tem alguém dizendo a mesma coisa. E aí, você acha que as pessoas irão acreditar com facilidade? Estou lhe mostrando aí a casa onde nós começamos, a rua em que nós começamos. Então assim eu comecei. Só que diferente da maioria, não posso dizer todos daquela cidade, eu sabia que tinha um poder liberado aqui na Bíblia para mim, poder ressurreto de Cristo, designado a todos os que crerem, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Estes sinais hão de seguir os que crerem. Ali estava eu que cria. Comecei a pregar. Fizemos a primeira reunião no meio da rua. Não tínhamos nem cadeira e nem caixa. Colocamos bancos e colocamos tábua. E eu sempre brinco sobre esse assunto, porque de fato deu 26 pessoas entre adultos e crianças, e deu um cachorro. Ou foi 2 cachorros, eu tinha até a foto, não tenho mais a foto. Muito bem, comecei falando desse poder que estava destinado aos que criam. Então, se eu falava, eu tinha que dar testemunho. Foi o que eu fiz. Orei por pessoas que foram curadas. Só que o melhor daquela reunião ainda estava por vir. De madrugada eu fui acordado por um dos pais que tinha tido estado naquela reunião, porque a sua filha estava agonizando com a febre altíssima, como nós chamamos, estava travaleando, entrando em convulsão. Aí nós fomos, eu, a minha esposa,
Meu sogro e minha sogra oramos e aquela criança foi curada. Então, primeiro sinal. Depois, dessa mesma família, a avó foi curada de problema de surdez. Então, ali o poder de Deus, o poder sobrenatural, do qual eu estou falando, que está designado a todos os que crerem, manifestou-se, nunca mais aquela família iria duvidar. Então, aquela família, além delas mesmas e da credibilidade que eu estava dizendo, ela começou a falar para as outras, e assim começamos. Eu não tinha um templo, mas tinha fé e o poder, e procurando a direção. Começamos a realizar eventos nas ruas e em colégios, aonde nos sentimos um lugar. Sempre falando desse poder que está liberado a todos os que crerem, para todos os segmentos da vida. Não é só para, no caso do meu chamado, da minha missão de vida. Esta aqui é a minha missão de vida. Talvez a sua missão de vida não seja essa e não tem nada de errado. Deus está interessado em infiltrar pessoas dele como uma luz, como representante autêntico do reino, em toda a sociedade. Então vamos entendendo. Lá onde eu estava, nos estádios, nas ruas, acontecia milagre, porque aonde alguém falar do poder de Deus, pregar o poder de Deus, pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Jesus já disse: errais, não conhecer a Escritura e não o poder de Deus. Aonde se pregar, alguém crê, vai acontecer milagre. Foi o que aconteceu, começou a acontecer vários milagres. Então, a partir daí, de confiar, de conquistar a confiabilidade das pessoas, de as pessoas verem, claro, sempre tem aquele escrito, mas eu não foco nesse escrito, como não foi o caso de Jesus. Jesus disse: olha, do mesmo jeito que alguém creu em mim, vai crer em vocês também. Do mesmo jeito que no meu tempo alguém me perseguiu, vai perseguir vocês também. Então, mas tenha fé, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, muito bem. Quando nós fizemos esse trabalho, a cidade não era muito grande, cidade de 40 mil habitantes, acho que nem isso, que as pessoas para todo lado, tinha pessoas que já tinham sido alcançadas e curadas, testemunhadas, então as pessoas começavam a vir. Então foi isso que eu sempre preguei, ensinei para as pessoas. E agora aquelas pessoas que foram curadas das mais diferentes maneiras, pessoas curadas de vício, curadas de depressão, pessoas curadas de doenças, pessoas curadas de todas as maneiras, surdos que ouvia, pessoas cegas que viam. E agora, aquelas pessoas, além de irem, ela estava falando para outra que ia para onde nós estávamos. O que é que nós fizemos? Compramos um terreno, colocamos um galpão naquele terreno, ou seja, cobrimos. E antes, ainda no barro bruto assim, fomos para dentro e continuamos ensinando a mesma coisa que eu estou ensinando aqui, que há um poder liberado para todos os que crerem, poder que cura, poder que liberta, poder que cura de vício, poder que resolve problemas conjugais, problema que resolve problemas judiciais em todas as áreas. Lembra, nós estamos subordinados. A dor de cabeça, deixa eu dar uma parada. Está dor de cabeça? Olha se está doendo. Pode olhar, se tiver doendo, olha bem nos olhos, pastor, está doendo. A cabeça. Não está sentindo mais? Pessoal, bora parar um pouquinho. Você está vendo o que eu estou fazendo assim? Eu não estou fazendo para me engrandecer não. Você sabe o que eu estou fazendo? Ah, é para ali, né? Você sabe o que eu estou fazendo assim? Eu estou fazendo para provar que o Evangelho é verdade. Há o poder de Deus. Qual é a maneira mais fácil para você tirar a sua própria conclusão de o ser humano sobreviver nesse mundo? Com a sua própria força, com a força do poder de Deus. Então, não demorou muito, nós construímos um salão, e ali naquele salão, muitas vezes nós éramos surpreendidos por pessoas que traziam seus entes queridos, às vezes com problema de loucura, trazia para lá, e nós orávamos e começávamos a declarar a palavra. Nós criávamos a imagem da pessoa saudável, falava para os entes queridos e falava para ela mesma. Seja problema de vício, seja problema de loucura, de surdez. Na verdade, surdez era pela imposição de mão e pela a autoridade da palavra. Aquela pessoa era curada. Então foi assim que nós crescemos o nosso ministério. Quero mostrar para você o exemplo dessa senhora. Foi uma das senhoras que foram trazidas nessa situação. Uma senhora, sabe, um pouco de tudo, de depressão profunda, loucura, sabe, tinha que
ficava debatendo, machucando todo mundo, trouxeram ali, nós oramos. É essa mesma senhora que você está vendo agora contando o testemunho. Aí nesse altar nós ouvimos pessoas que chegou em estágio terminal de AIDS, depois contando o testemunho. Então, eu quero que você saiba que esse poder está liberado para você agora. E eu quero dizer para você o seguinte: nós estamos todas as sextas-feiras lá na Leolá. A nossa igreja, que ainda está em construção, é atrás do Furo da Macaca. Eu quero encontrar você lá, você e sua família. Eu quero estar orando por você. Eu quero impor as minhas mãos sobre você, tanto eu como nosso povo, uma turma boa que está lá, né? Eu particularmente vou estar na sexta-feira, mas tem outros pastores lá, o pastor Charles, o pastor José vai estar lá aos domingos. Então nós queremos encontrar você lá na fila de oração. Traga seus entes queridos, traga pessoas com problema e venha averiguar se essa palavra não é a verdade. Eu quero ler aqui uma passagem apenas para respaldar o que nós acabamos de dizer. Atos capítulo 10 e o verso 38. Observe. Veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os espíritos, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja só, Jesus, que nele habitou a plenitude de Deus, a imagem visível de Deus, ele foi a expressão exata de Deus, da sabedoria de Deus, da inteligência de Deus, da obediência a Deus. Como foi que ele começou o ministério dele? Com milagres, usando esse poder. Ele começou o ministério assim, e durante todo o tempo, e quando ele quando ele ressuscitou, o que aconteceu? Ele disse para parar, que aqueles milagres eram só para ele? Não foi isso que ele disse. Em Marcos, capítulo 16, verso 17, ele disse: agora vocês vão por todo mundo, prega esse evangelho a toda criatura, e estes sinais hão de seguir os que crerem. Então, pensa comigo. Jesus que trouxe esse poder ressurreto, que foi a inteligência em pessoa, a sabedoria em pessoa, a humildade em pessoa, a obediência em pessoa, começou com milagres, os discípulos continuaram com milagre. Você vê em Apocalipse 11, está escrito que as testemunhas atuará nesse mundo com poder nunca visto antes. Então pensa, Jesus, os discípulos e lá no futuro as testemunhas. E só no nosso tempo, aí eu digo que Paulo diz, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, se porventura isso foi verdade, que o tempo dos milagres acabou. Ora, aconteceu no passado, eu estou falando de Jesus para cá, mas veja, desde o começo, Abraão, Moisés, Gideão, quem mais? Josué, todos esses homens usaram o poder de Deus. Só no nosso tempo que parou. Isso é uma pegadinha, isso não existe. O fato é, mais uma vez eu quero convidar você, sexta-feira, lá no Parque Jardim, lá na Leolá, ali atrás do Furo da Macaca, o nosso salão que está aí em construção, mas nós estamos lá com o poder de Deus. Traga seu ente querido. Nós queremos impor nossas mãos sobre você, declarar a cura, o milagre, como também queremos orar por você. Então você que vai chegar até lá, você vai experimentar do poder de Deus e a tua vida vai mudar em nome do Senhor Jesus.